No meio da noite na Geórgia, os ex-marinha, Michael e Russell, estão discutindo seu próximo trabalho com Gabe, ex-policial e irmão de Russell. Eles precisam roubar um cofre de um banco que contém informações importantes sobre um chefe da máfia judaico-russa, e concordam que precisarão da ajuda de policiais corruptos. Mais tarde, eles se encontram com os oficiais Marcos e Franco para planejar o roubo. Enquanto isso, Irina, uma criminosa russa, se encontra com 2 de seus homens, que trazem suas últimas vítimas no porta-malas do carro. As vítimas foram claramente torturadas, e um dos criminosos apresenta a Irina uma bolsa com todos os dentes das vítimas. 2 semanas depois, o grupo está se preparando com armas e máscaras em uma van dirigida por Russell. Ele estaciona na esquina, e os outros 4 correm para dentro do banco, atirando para o alto antes de dominar os guardas. Os alarmes já estão tocando, então eles têm apenas 3 minutos para concluir o roubo antes que a polícia chegue. Gabe vê o gerente do banco tentando fugir e o captura, mostrando fotos de sua casa e da família para forçá-lo a cooperar. Eles levam o gerente ao cofre e mostram o número que precisam. Após o gerente pegar as chaves e colocá-las na fechadura, Michael o empurra e abre a caixa ele mesmo. Gabe percebe uma pilha de dinheiro próxima e pega um pouco em sua bolsa antes de finalmente pegar a caixa. Na saída, eles trancam a porta do cofre e jogam as chaves para o gerente. Gabe é o primeiro a sair do banco e corre para se esconder em um carro enquanto Russell o orienta pelo rádio, monitorando o scanner da polícia. Quando os outros 3 saem, Michael coloca 2 granadas de luz na porta e as pessoas correm para se esconder no cofre. O trio se junta a Gabe no carro e eles partem enquanto Russell os guia pelo rádio. Eles viajam calmamente por um tempo, mas de repente, um pacote de tinta de segurança explode na bolsa com o dinheiro. O carro se enche de fumaça vermelha, dificultando a direção. Eles tentam abrir uma porta para deixar a fumaça sair, mas acabam batendo em outro veículo, causando um acidente que bloqueia a estrada, deixando Russell para trás. Os ladrões decidem sair do carro e atirar para forçar as pessoas a fugir, atingindo a janela de um homem que se recusa a sair, até que ele finalmente vai embora. Russell observa de longe e vê uma mulher ferida, algo que não deveria ter acontecido. Depois de roubarem um novo veículo, eles ativam uma bomba dentro do carro anterior e saem antes que ele exploda. A polícia chega logo em seguida, e Russell também vai embora. Momentos depois, em uma área isolada, o grupo descarta todo o equipamento manchado e o carro. Marcos e Franco gritam com Gabe por ter pegado o dinheiro, pois era obviamente uma armadilha. Franco até saca sua arma durante a bronca, mas Michael o ameaça, fazendo-o guardar a arma. Após terminarem, eles atiram no tanque de gasolina do carro de fuga e o incendeiam antes de partir. Mais tarde, Michael vai a um frigorífico, onde os homens de Irina estão carregando suas vítimas nos caminhões de carne. Michael entrega a caixa para encerrar a missão. Enquanto isso, o detetive Allen vai ao banco investigar o roubo e repreende o gerente por não ser cuidadoso com o que publica nas redes sociais. Ao mesmo tempo, o sobrinho de Allen e ex-fuzileiro Chris vai à delegacia para seu primeiro dia de trabalho. Logo, Marcos também chega e percebe que ainda tem um pouco de tinta nos sapatos e nas calças. O oficial comandante faz parceria entre Chris e Marcos, que reclama, mas é ignorado. Eles patrulham a cidade juntos, mas cuidam apenas de coisas banais, como uma mulher se comportando de maneira inadequada em público. No seu apartamento, Michael usa um celular descartável para ligar para Franco e dizer que se encontrarão em 2 dias. Em seguida, ele queima o cartão SIM no micro-ondas. Depois, Michael vai ao frigorífico, onde os homens de Irina o revistam antes de deixá-lo vê-la. O sobrinho dela, Felix, corre para abraçar Michael, revelando que ele é seu pai. Michael espera ser pago pelo roubo, mas Irina revela que há outra missão a ser feita primeiro. Quando Michael tenta recusar, Irina ameaça não deixá-lo ver Felix novamente. Enquanto Irina fala sobre o próximo trabalho, Michael percebe uma sala cheia de agentes federais, o que o preocupa. Mais tarde, Irina liga para seu marido, o chefe da máfia judaico-russa, que está atualmente em uma prisão russa. Ele diz que a recusa de Michael em fazer o trabalho é inaceitável. Naquela noite, Russell recebe uma ligação de Michael dizendo que precisam se encontrar imediatamente. Quando Russell entra em seu carro, um capanga de Irina aparece por trás dele e o sufoca com um saco plástico. Franco, Gabe, Michael e Marcos se reúnem. Uma discussão ocorre sobre a falta de pagamento de Irina, e Michael conta sobre os federais que viu, o que significa que precisam se comportar. Nesse momento, eles veem o carro de Russell batendo em uma parede e correm para verificar, enquanto um segundo carro se afasta. Eles encontram Russell com um saco e coberto de ferimentos graves, significando que ele não tem muito tempo. Marcos segura um furioso Gabe enquanto Michael atira em Russell para acabar com seu sofrimento. Michael tenta ligar para Irina através do telefone da irmã dela e mãe de Felix, Helena, mas ambas se recusam a atender. Enquanto isso, Allen e sua parceira, a detetive Trina, assistem às imagens do roubo e percebem que alguns dos ladrões têm treinamento militar. Na manhã seguinte, o grupo discute como executar o próximo trabalho, que é um assalto ao Departamento de Segurança Interna. Eles precisarão de pelo menos 10 minutos, o que é impossível porque a polícia chega em 3. Franco tem uma ideia. Eles poderiam fazer um 999, o que implica matar um policial, atraindo toda a polícia para o local do incidente. Marcos não gosta da ideia de matar um colega, mas Franco está feliz em fazê-lo. No final, eles concordam que essa é a única opção. Mais tarde,
Marcus e Chris são chamados para uma cena de assassinato, onde um carro está em chamas e 3 cabeças foram encontradas em cima de outro veículo. Franco também está lá e trata Chris como um novato, então Chris prova o contrário traduzindo a ameaça no vidro. Em seguida, ele vai interrogar alguns membros de gangues, apenas para Luiz insultá-lo e tentar atacá-lo. Chris bloqueia o ataque e prende Luiz, fazendo com que os outros policiais venham para prender o resto da gangue. Furioso, Marcus puxa Chris de lado e o repreende por complicar as coisas. Algum tempo depois, Helena leva Felix à casa de Michael para uma visita programada. Eles estão atrasados e Michael sabe que Irina está por trás disso. No dia seguinte, Michael deixa Felix na casa de Irina e aproveita a oportunidade para gritar com ela por ter matado Russell. Irina não se abala e o lembra de fazer seu trabalho. Na próxima reunião do grupo na sauna, Marcus sugere que a vítima deve ser Chris, pois Allen moverá todo o departamento por seu sobrinho. Quando voltam para casa, Gabe admite que não gosta da ideia de matar um cara aleatório que não fez nada e implora para mudar o plano. Michael perde a paciência e diz que não tem escolha antes de empurrar Gabe para fora do carro. No dia seguinte, Allen encontra uma pessoa no mundo do crime. Ele a suborna com dinheiro e descobre que uma garota de programa chamada Leah tomou muitas drogas e acabou revelando um segredo. Seu namorado acabara de cometer um assalto a banco. Enquanto isso, Marcus e Chris entram no território de uma gangue. Enquanto Marcus conversa com alguns locais para obter informações, Chris tenta repreender 2 adolescentes membros da gangue por seu estilo de vida, dizendo-lhes para voltarem à escola. Depois, eles seguem secretamente um criminoso conhecido como Termite, o principal suspeito do assassinato. Eles o observam fingir que um saco de pó ilegal é um bebê, movendo-o em um carrinho de bebê e escondendo-o em um carro para fugir. Momentos depois, Chris reúne uma equipe de policiais para revistar o apartamento de Termite. Antes que possam entrar, Termite atira neles da janela, então os policiais revidam antes de subir as escadas. Assim que arrombam a porta, Termite atira novamente antes de correr para outro quarto para evitar ser atingido. Com mais policiais cercando o prédio, a equipe revira o apartamento e encontra o bebê de Termite em uma cama. Então, eles abrem o armário e encontram um buraco na parede que leva ao apartamento vizinho, onde Termite mantém todas as suas câmeras de segurança e mercadorias ilegais. Termite não está por perto, então a equipe desce as escadas, onde Termite atira neles novamente antes de fugir. Os policiais começam a persegui-lo, mas enquanto correm pelas ruas, outros membros da gangue, como Luiz, atiram neles para ajudar seu amigo. Isso permite que Termite se esconda em um carro e também comece a atirar. Uma troca de tiros acontece, com vidros de carros quebrando por toda parte. Alguns policiais conseguem forçar alguns membros da gangue a fugir, então os perseguem enquanto Chris e Marcus continuam trocando tiros com Termite. De repente, uma arma cai sem balas, então Chris sai do esconderijo, mas isso é um truque de Termite, que tem uma segunda arma. Chris é rapidamente baleado e Termite consegue escapar. Marcus corre para verificar Chris, que está bem graças ao colete à prova de balas. Depois, Marcus persegue Termite, perdendo tempo quando fica preso em uma cerca. Quando se sente melhor, Chris também se move e encontra Marcus e Termite lutando por uma arma. Chris espera uma oportunidade e atira na cabeça de Termite. Então, Marcus atira em Termite novamente. Frustrado, a morte de Termite desencadeia um motim na cidade. Então, mais policiais têm que vir e prender vários membros da gangue. Enquanto isso, Michael está em um restaurante com Irina, esperando ver Felix. No entanto, Irina diz que Felix não virá e entrega o telefone a Michael. Helena e Felix estão nas praias de Tel Aviv e Michael mal consegue falar com eles antes que a ligação termine. Irina fez isso de propósito para lembrar quem está no controle. Ela dá a Michael detalhes importantes sobre o prédio do Departamento de Segurança Interna e menciona que eles têm 24 horas para concluir o trabalho. Dependendo de como o trabalho for, determinará quanto tempo Felix ficará fora de férias. Enquanto isso, Allen segue a pista para revistar a casa de Leah e até consome um pouco do pó que encontra lá. Impressões digitais permitem encontrar Gabe no sistema, descobrindo que ele foi policial por 3 anos antes de ser demitido por um tiroteio questionável. Mais tarde, Allen arma uma cilada para pegar Leah quando ela tenta comprar mais drogas. Ele a leva para seu carro e consome o pó até que Leah compartilhe informações sobre Gabe. Logo, Gabe é seguido por Trina, que o encontra estacionando na casa de Chris. Ela informa Allen, que imediatamente chama reforços. Ouvindo as sirenes da polícia, Gabe pula uma cerca para escapar. Allen corre para verificar Chris e sua família, mostrando-lhes uma foto de Gabe para ver se o conhecem. Nesse momento, Allen recebe uma ligação com mais informações. Gabe tinha um irmão chamado Russell, que trabalhava com alguém chamado Michael como contratados militares privados. Eles foram suspeitos de contrabando de armas com a máfia russa, mas o caso foi arquivado depois que 4 testemunhas desapareceram. O contrabando de armas conecta os rapazes a Irina e o capitão de Allen quer que eles a persigam. Eventualmente, Franco liga para Michael pedindo para ele fazer algo sobre Gabe, porque ele está sendo vigiado. Momentos depois, Gabe está escondido em um hotel e recebe uma foto de Leah ferida e amarrada. Ele liga para o número e descobre que Michael a sequestrou. Michael ameaça matar Leah se Gabe não desaparecer imediatamente.
Apavorado, Gabe promete deixar a cidade. Michael desliga e joga o telefone no vaso sanitário antes de sair. No dia seguinte, Allen descobre por Trina e os outros policiais que Gabe desapareceu. Michael não está em seu apartamento há dias e que os tribunais negaram um mandado de vigilância contra Irina. Isso o faz perder a paciência e exigir melhores resultados. Algum tempo depois, Franco e Michael esperam em uma van do lado de fora dos escritórios da segurança interna. Enquanto isso, Marcus leva Chris a um prédio abandonado, supostamente para encontrar um informante. O lugar é muito escuro, e quando Chris procura em uma sala, perde Marcus de vista. Chris começa a procurar seu parceiro enquanto Luiz entra no prédio com uma arma. Em outra sala, Marcus tem um colapso por causa de sua culpa. Chris continua procurando e de repente encontra Gabe, que tenta explicar o plano, mas Chris continua gritando para ele largar a arma. Nesse momento, Luiz os encontra, e Gabe avisa Chris, que se esconde antes que Luiz abra fogo. Depois de disparar vários tiros, Luiz foge saltando por uma janela. Chris sai e descobre que Gabe foi baleado no pescoço. Então ele chama reforços antes de gritar para chamar a atenção de Marcus. Marcus chega logo e percebe o que aconteceu, então prepara sua arma para matar os dois. Gabe vê isso e também abre fogo, fazendo com que Marcus e Gabe se atirem ao mesmo tempo. Chris dispara para terminar de matar Gabe e verifica Marcus, que está gravemente ferido. Chris então chama a estação novamente, anunciando um 999. Logo, Michael e Franco ouvem o 999 no rádio da polícia e prosseguem com o plano. Eles movem a van para a entrada e atiram no guarda assim que ele tenta detê-los. Em seguida, amarram o guarda à grade e entram usando a senha que Irina havia fornecido. A dupla passa pela janela, nocauteando mais 2 guardas com tiros de espingarda elétrica. Eles também amarram esses homens e preparam alguns explosivos. Enquanto isso, Allen descobre que Chris chamou um 999 e pensa que ele está em perigo, então mobiliza toda a estação e dirige como um louco em direção ao local. Eventualmente, ele recebe uma chamada sobre o assalto à segurança interna, mas acredita que Chris é sua prioridade e continua dirigindo de forma imprudente, colidindo com outros carros no processo. Como a chamada continua chegando, Allen envia uma pequena equipe para o assalto. De volta a Michael e Franco, eles colocaram explosivos nos corpos dos guardas e os usam como escudos para se mover pelo prédio. Os outros guardas os veem, mas não podem reagir porque um único tiro poderia detonar os explosivos. A dupla força os outros guardas a cooperar e, para provar que estão falando sério, explodem a perna de um dos reféns. Aterrorizado, um guarda explica que não podem ajudar porque o cofre está com um temporizador que não podem desativar. A dupla decide usar explosivos na porta e consegue entrar. Enquanto Michael abre o cofre com um maçarico, Franco ouve no rádio que um chamado foi enviado para eles, significando que tem 7 minutos para terminar. Felizmente, o cofre abre rapidamente e a dupla obtém o que precisa antes de sair do prédio com seus reféns. Há uma equipe da SWAT nas proximidades que observa Michael e Franco entrarem na van, esperando até que eles se afastem dos guardas com os explosivos para abrir fogo. Ambos são feridos pelos tiros, mas ainda conseguem escapar. Como uma cobertura, Franco liga para seu chefe e diz que ouviu sobre o 999 e que estará lá em breve. No prédio abandonado, um helicóptero chega para levar Marcus ao hospital. Depois de colidir com mais carros, Allen chega e imediatamente verifica seu sobrinho. Ele ouve toda a história e descobre que uma equipe da SWAT cercou Luiz. Chris também compartilha que viu Gabe no bar alguns dias atrás. Logo, Franco chega para ajudar na investigação e Allen percebe que ele está mancando, o que o deixa desconfiado. À noite, Michael encontra Irina e entrega a caixa roubada, que ela abre com uma chave roubada do banco. Então, Michael exige ver seu filho e grita com ela, causando a reação de seus guardas. Ele imediatamente derruba um homem e verifica o carro, apenas para encontrá-lo vazio. O outro guarda vem para derrubá-lo, e após pisar em sua mão, atira perto de seu ouvido, deixando-o temporariamente surdo. Irina admite que realmente quer matar Michael, mas Helena e Félix nunca a perdoariam. Ela pede para ele pegar o dinheiro e ir embora, proibindo-o de ver Felix novamente. Michael trouxe um presente para o menino, então a Irina pelo menos concorda em dar a Felix como uma despedida de seu pai. Depois que ela e seus homens vão embora, Michael ativa o último explosivo, que estava escondido no brinquedo, fazendo o carro de Irina explodir. Quando ele dirige embora, passa pelo carro em chamas para verificar se todos estão mortos. No hospital, um colega policial informa Chris que Luiz foi morto pela SWAT. Chris vai ao necrotério verificar os pertences de Luiz e encontra um bilhete com o endereço do prédio abandonado e um horário, concluindo que Luiz estava lá para matar Chris. Momentos depois, Michael é parado por um policial, mas é apenas Franco. Michael confirma que Irina finalmente pagou e Franco explica que Marcus está vivo, mas promete matá-lo como matou Leah. De repente, Franco pega sua arma e atira em Michael 3 vezes, matando-o e pegando todo o dinheiro para si. No dia seguinte, Chris vai ao bairro da gangue e pergunta sobre Marcus, descobrindo que ele foi visto falando com Luiz no dia em que foi baleado. Depois, Chris vai ver Allen e teoriza que Marcus armou para ele ser morto. Allen concorda, mas eles não têm provas, então não podem fazer muito. Mais tarde, Allen recebe uma ligação dizendo que encontraram o corpo de Leah, e ele conta a Chris, compartilhando sua nova teoria. O quarto cara é um policial corrupto que está eliminando as evidências. Em seguida, Allen liga para Trina e pede que ela verifique os registros para ver qual oficial encontrou o corpo de Leah. Enquanto isso, Chris visita um Marcus inconsciente no hospital
apenas para insultá-lo. Nesse momento, Franco entra e diz a Chris que ainda precisam de uma declaração completa na delegacia. A dupla entra no elevador e Chris recebe uma ligação de Allen, que lhe diz que Franco é corrupto. Chris finge que é sua esposa e desliga rapidamente. Quando chegam ao estacionamento, eles se separam para ir aos seus carros. Assim que Franco entra no carro, vê uma gravata pendurada no espelho e Allen no banco de trás. Ambos os homens puxam suas armas e disparam ao mesmo tempo. Franco morre imediatamente, e Allen fica gravemente ferido. Chris ouve os tiros e faz uma ligação enquanto Allen fuma um cigarro, deixando em aberto se ele sobrevive ou não.